Pessoal, na nossa web aula de hoje a gente vai resolver, alguns problemas de balanceamento. Porque na aula passada eu falei um pouco sobre a importância, sobre como você pode começar a balancear uma equação química. Então vamos lá, para a aula de hoje. Primeiramente, eu queria destacar para vocês algumas coisas importantes aqui sobre balanceamento químico e sobre os tipos de reações. Vamos analisar aqui o texto. Uma reação balanceada. Vejamos aqui. Quando os reagentes se transformam em produtos, os átomos presentes na reação continuam os mesmos, só que rearranjados, como podemos observar a seguir. Muito bem. Olha só o exemplo que nós temos a seguir. Aqui nós temos os reagentes, nós temos aqui representando os elementos químicos, essas bolinhas aqui, bolotas ou bolinhas coloridas. Aqui o cinza representa o elemento carbono. O vermelho ou laranja representa o elemento oxigênio. Nesse caso aqui, como são dois oxigênios combinados, formam um gás oxigênio, conhecido por O2, que nós utilizamos para a nossa respiração. Então aqui, um átomo de carbono mais dois átomos de oxigênio vão reagir e vão formar o produto. Esse produto nosso, ele é composto pela união entre o carbono e o oxigênio. Neste caso, nós temos um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Observe que os átomos apenas foram rearranjados, ok? Então, se nós pudéssemos comparar os átomos, o peso, se pudermos não, nós até podemos sim fazer isso, tá? Mas eu estou colocando aqui uma ideia representativa de uma balança, Se nós pudéssemos pegar os elementos químicos e colocar numa balança, e em um prato na esquerda colocarmos os reagentes e no outro prato colocarmos os produtos, nós iríamos perceber que as medidas eram equivalentes, Ou seja, segundo o conceito, vamos ler aqui, nós vamos entender o que quer dizer isso. Por que essa balança está equilibrada? Um átomo de carbono reagiu com dois átomos de oxigênio para formar uma molécula de dióxido de carbono. As quantidades são iguais nos dois termos da equação, mas houve uma transformação. Isso é claro, A gente viu que o carbono reagiu com o oxigênio e formou o dióxido de carbono, CO2. Com esse exemplo, demonstramos o que enuncia a lei de Lavoisier. Essa lei eu já falei na aula passada. Então, vou colocar aqui para vocês, só mesmo a título de informação, porque aqui a gente já viu na aula passada, Então, a lei de Lavoisier, ela fala da conservação das massas. A lei de Lavoisier fala da conservação. Então, beleza. Falei Lavoisier, você vai entender, vai lembrar da palavrinha conservação, tá ok? Conservação da massa. Então, aqui, conservação da massa ou das massas, Vou colocar aqui das massas. Das massas. Muito bem, Caveira. Olha só. Olha o que é importante aqui, você entender. Imagina só. Se eu tenho uma reação química, logo eu tenho uma certa massa nos reagentes, ok? Mas, após a reação química acontecer, eu deverei ter um valor de massa nos produtos equivalente. Então, a massa dos reagentes deve ser uma constante em relação aos produtos, ou seja, se o sistema estiver fechado e isolado, não haverá perda de massa. Assim sendo, a massa dos reagentes sempre será igual à massa dos produtos. Ou seja, se eu consigo fazer essa comparação em termos de massa, eu também posso fazer essa comparação em termos de mol. Imagina só, o número de mols nos reagentes obrigatoriamente precisa ser igual ao número de mol dos produtos, ok? O volume dos reagentes necessariamente precisa ser igual ao volume dos produtos e assim por diante. Ok? E tudo isso aqui, respeita a lei de Lavoisier, que é a lei ou a regra da conservação das massas. Então, observe, numa reação química, o que acontece aqui é apenas um arranjo, um rearranjo, digamos assim. Eu vou colocar aqui a palavra para vocês colocarem no caderno de vocês de estudo. Um rearranjo dos elementos químicos. Então, o elemento carbono, ele ataca aqui o oxigênio, e nesse ataque ocorre um rearranjo dos elementos e formam aí os produtos que nós conhecemos no dia a dia.
tá bom? Vamos para o próximo slide. Se você puder, printa aqui esse slide, né? Toma nota no seu caderno, pessoal, para que vocês possam ter informação útil para depois vocês estarem pesquisando, estudando, fazendo as suas leituras, tá certo? Vamos em frente. Agora aqui, ó, um exemplo de reação não balanceada. Olha só. Eu vou colocar aqui o meu laser, que o laser ele facilita para a gente na hora de ler, não é? Então vamos lá, ó. Quando uma reação química não está balanceada, a quantidade de átomos é diferente nos dois membros da equação, ó. A quantidade ela é diferente. Observa aqui, ó. Nos reagentes eu tenho aqui duas bolinhas pequenas azuis, né, que representam o gás hidrogênio, ó. O gás hidrogênio é o H2, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de O2. Então, eles reagem e formam aqui o gás oxigênio, né? 2 átomos de oxigênio. Ao reagirem, forma-se esse produto aqui, ó, né? H2 mais O2 vai formar esse produto, que nós conhecemos muito bem, H2O, a nossa saborosa água. Então, veja bem, ó, a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se a gente analisar aqui, ó, essa reação química, a gente vai perceber que a balança ela vai ter um desequilíbrio, né, em um de seus pratos. Ó. O prato da esquerda tem mais elementos químicos, mais átomos, que o prato da direita. Sendo assim, visualmente a gente já consegue perceber que esta equação, esta reação química, ela não está balanceada. Ou seja, a balança ela mostra o desequilíbrio. Existe uma quantidade superior de elementos nos reagentes e inferior nos produtos, o que não pode acontecer. Entendeu? É para isso que serve o balanceamento químico. Quando se identifica essa condição, a gente vai fazer o quê? Buscar equilibrar as quantidades, tanto nos reagentes como nos produtos. Vamos ler aqui o conceito e vamos tentar absorver aqui o máximo da ideia. Pela reação de formação da água, vimos que há mais átomos reagentes que produtos. Por isso a equação não está balanceada. Acabei de falar isso para vocês. Isso contraria a lei de Proust, pois não há uma proporção fixa. Olha só, essa lei também é uma lei ponderal, né? E ela estabelece que existe uma proporção, ó, uma proporção fixa. Ou seja, um elemento químico ele deverá reagir com outro elemento químico de forma proporcional. Ou seja, nesse caso aqui da molécula de água, imagina só, para cada um oxigênio, eu vou ter, reagindo com ele, 2 elementos hidrogênios para formar água. Então, para cada um oxigênio, eu preciso de 2 hidrogênios. Logo, essa é uma proporção fixa, uma proporção constante. Então, essa ideia de proporção, né, é derivada, né, dos estudos dos estudos de Proust, ao criar sua lei, conhecida como lei de Proust. Para então tornar a equação química verdadeira, fazemos o balanceamento da equação e obtemos como resultado, olha só, a equação. A equação estava não balanceada, lembra? Eu tinha o H2, vou colocar aqui em cima, só para ilustrar como estava lá a equação não balanceada. O H2 reagindo com O2 e formando H2O. Então, essa equação aqui, ó, no lado dos reagentes, a gente tem 4 elementos químicos. Temos 4 átomos, na verdade, né? E no lado dos produtos, a gente tem 3. Eu vou colocar aqui o laser para facilitar a visualização. Então, veja bem. No lado dos reagentes, a gente tem 4 átomos. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Já nos produtos, eu tenho apenas 3. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, o que é que o problema trouxe para nós aqui? Ele simplesmente, né, equilibrou as quantidades. Ora, se aqui tem apenas 2 hidrogênios e aqui tem 2, mas aqui só tem 2 oxigênios, aqui só tem 1, então eu preciso balancear minha equação química, ok? Eu preciso balancear minha equação química. E como eu posso? E por onde eu posso começar a balancear? Então veja bem, ele colocou já aqui a equação química balanceada, né? E aqui, ó, ele está explicando como se processou a reação química. Ó.
duas moléculas de hidrogênio, 2 mols de hidrogênio, reagem com uma molécula de oxigênio e formam 2 moléculas de água, 2 mols de água. Então, qual foi o macete, ou qual foi a técnica utilizada aqui nessa equação química para realizar o devido balanceamento? Então, vou mostrar para vocês essa técnica. E aí, peraí, vou colocar aqui para vocês a regra do macho. Isso aí, regra do macho, pessoal, tá? Então, essa regra do macho aqui, ó, esse macete aqui, é muito utilizado, muito batido aí para quem pretende um dia prestar um vestibular, fazer o Enem. Então, esse conteúdo vai te ajudar. Então, o que que diz a regra do macho? Eu vou começar o meu balanceamento pelos metais. Eu olho para a minha equação química e analiso. Tem algum metal? Aí eu vou analisando. Tem algum ametal? Tem algum carbono? Tem algum hidrogênio? Tem algum oxigênio? Então, eu já sei a regra, né? E aí, ó, tem só um detalhe aqui, ó. Basta eu seguir uma certa ordem de prioridade. Por exemplo, se for o metal, a prioridade é a primeira do sódio, ó, por exemplo, né? Se for um ametal, por exemplo, eu posso começar pelo cloro. Se for um carbono, que é o carbono, a terceira prioridade. O hidrogênio, o quarto. O oxigênio, o quinto. Então, aqui é a ordem de prioridade para um determinado exemplo específico. Vamos voltar lá para aquele nosso exemplo. E agora a gente vai voltar e vai tentar balancear essa equação química. Ó. Lembrando que o nosso macete, né? Nosso macete, a nossa técnica de balanceamento é o macho, né? Aqui a gente tem o metal. Aqui a gente tem o ametal. A gente tem aqui o carbono. E a gente tem aqui o hidrogênio. O H é o hidrogênio, né? E aqui o O, o oxigênio, pessoal. Não repare muito na letra, pessoal, porque como eu estou também tentando aprender aqui a manusear um equipamento, então a letra vai melhorar com o tempo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar aqui. Nessa nossa equação química, que é essa aqui que eu estou colocando aqui a setinha em cima, ela não tem nenhum metal, certo? Também não tem um ametal, ok? Ela tem não tem carbono, ela possui hidrogênio e oxigênio, tá? Então aqui é o seguinte, eu vou começar por quem tem menos, tá bom? Eu vou começar por quem tem menos. Tem menos hidrogênio ou tem menos oxigênio, se a gente analisar os dois lados da reação? Observe, aqui ó, eu tenho os reagentes, nos reagentes eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Aqui eu tenho os produtos. Nos produtos eu tenho 2 hidrogênios e apenas um oxigênio. Então, quem tem menos? O oxigênio. Então, quanto que a gente precisa de oxigênio nos produtos para que a gente possa igualar ele ao que tem nos reagentes? Muito bem, muito bem. Ó. Se eu tenho um oxigênio aqui e aqui no lado dos reagentes tem 2, eu preciso ter 2 oxigênios. Então, como é que eu faço? Eu coloco um coeficiente, ó, 2 antes da molécula de H2O. Por quê? Porque 1 oxigênio vezes 2, ó, 1 vezes 2 vai dar 2. Ó, é como se houvesse um número aqui imaginário, né? Ele está aqui, mas não aparece. Então, tem um numeral 1 aqui. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. Então, observe, ó, agora o oxigênio está devidamente balanceado. Por quê? Ora, se eu tenho 2 oxigênios reagentes e 2 oxigênios produtos, então esse elemento foi balanceado, está equilibrado. Agora, observe, ao fazer isso, eu alterei a quantidade de hidrogênio. Ó. Então, observe, agora eu não tenho apenas 2 hidrogênios, eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2. Esse índice vai multiplicar o coeficiente. Ó. 2 vezes 2. Eu tenho 4. Então, agora eu tenho mais hidrogênios nos produtos que nos reagentes. Não pode isso acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 2 aqui ó, por algum número que resulte em 2 também.
Aliás, eu tenho que multiplicar esse 2 por algum número que resulte em 4, já que nos produtos tem 4. Então, qual seria o número mais adequado? Muito bem, é isso mesmo. Galerinha aí tá gabaritando. Ó. Terá que ser 2, ó, porque se eu multiplicar o 2 por 2 também, eu vou ter 4. Então, observe que a equação ficou 2 mols de H2 mais 1 mol de O2, produzindo 2 mols de H2O. Agora, se a gente fosse comparar a quantidade de elementos, né? Por exemplo, nos reagentes, aliás, a quantidade de átomos, né? Imagina só que nos reagentes eu tenho agora 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então eu tenho 6 átomos. 6 átomos. Nos produtos, eu vou contar aqui, né, a molécula de água. Eu tenho 4 hidrogênios e tenho 2 oxigênios, ó. 2 multiplica o oxigênio, né? Então eu tenho 4 mais 2, eu tenho 6 átomos também. Ok? Então, pessoal, não tem muita dificuldade quando a gente aprende a regra, né? Então, vamos agora aqui para treinar o balanceamento químico. Espero que você entenda e facilite a sua vida aqui, tá bom? Bom, vou colocar aqui em cima. Vamos lá, vamos analisar essas duas equações químicas aqui. E eu vou colocar aqui em cima o nosso macete, tá bom? Vamos seguir o macete e nós vamos conseguir, pelo método de tentativa, né? Conseguir calcular, fazer o balanceamento adequado de cada uma dessas equações. Então, vou colocar aqui, ó, o nosso macete. O macete é macho, né? Então, tá aí para uma coisa que homem serve, né? Macho, né? Macho serve para isso, pelo menos, na química. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos identificar na equação, nessa equação da parte aqui superior, vamos analisar qual é, se nós conseguimos identificar algum metal aqui, né? Pessoal, mas como é que eu faço para saber se é metal ou se não é? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Bom, então vamos analisar agora a tabela periódica. Porque assim, quando eu falo assim em regra ou macete, é importante que você identificar o que seria um metal, o que seria um ametal, o que seria vermelhinho mais escuro, é a primeira coluna, são os metais, né, chamados de metais alcalinos. A segunda coluna laranja, seriam os metais alcalinos terrosos. Aqui nós temos o amarelo, indicando aqui os metais, né? Esse amarelo um pouquinho mais claro, indo para o verde, ó. Aí nós temos aqui também metais. E aqui, ó, verdinho, o claro e um pouquinho mais escuro, são os ametais. A coluna aqui, a penúltima coluna da tabela, nós vamos chamá-las de halogênios. E a última são os gases nobres, né? Então, ó, quando a gente fizer menção ao macete macho, né, você precisa saber onde você vai encontrar cada elemento químico, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Bom, agora a gente está aqui diante da equação química novamente. Então vamos fazer o balanceamento dessas duas. Primeiramente, vamos analisar. Essa primeira equação, ela não tem nenhum metal. Né? Eu consigo identificar de cara que há presença nela do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Então há a presença nessa equação química desses três elementos. Então eu vou seguir a ordem. Ó. Eu vou seguir a ordem do macete, né? Primeiro o carbono, depois o hidrogênio, ou eu faço também seguindo a ordem de quantidade, né? Pelo método da tentativa. Vamos lá. Aqui nos reagentes eu tenho 3 carbonos. 3 carbonos. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter 3 carbonos nos produtos. Ó. Só que nos produtos eu tenho apenas 1. Então, o que eu posso fazer para balancear o carbono? Eu vou colocar um coeficiente atrás do carbono, porque esse coeficiente vai indicar a quantidade de carbonos que o carbono passa a ter. Então, agora ele vai ter 3 carbonos aqui, ó, os produtos. Terá 3 carbonos.
e esse valor é compatível com a quantidade inicial, 3 carbonos. Então, o carbono está balanceado. Vou colocar aqui, carbono está balanceado, ok? Tá aqui, ó, ok. Agora vamos analisar aqui o oxigênio. Vamos analisar aqui o oxigênio. Vou começar primeiro pelo oxigênio, depois a gente vai pelo hidrogênio. E eu vou explicar por que a gente vai começar primeiro pelo oxigênio, não pelo hidrogênio. Observe aqui, pessoal, tá? Não, vamos fazer o seguinte, vamos seguir a regrinha lá do macho, e depois eu explico por que eu iria preferir começar pelo oxigênio. Vamos lá. Aqui nos reagentes eu tenho 8 hidrogênios, ó. 8. Nos produtos eu tenho somente 2. Então observe que existe uma quantidade que é inferior, não é? Lá nos produtos é uma quantidade inferior de hidrogênios. Então eu tenho que balancear o hidrogênio. Então, qual número eu poderia utilizar como coeficiente que ao multiplicá-lo por 2 eu terei 8? 4. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, agora nos produtos eu tenho 8 hidrogênios. E nos reagentes eu também tenho 8. Portanto, o nosso hidrogênio foi balanceado. Está ok. Agora vamos para o oxigênio. Observe que quando eu coloco os coeficientes aqui nas substâncias formadas, nos produtos, eu automaticamente vou alterar a quantidade, né, de cada uma delas. Nesse caso, por exemplo, na molécula de CO2, eu tinha, né, 2 oxigênios, só que eu acrescentei o coeficiente 3. Então, eu devo multiplicar esse índice pelo coeficiente. Nesse caso, ó, 2 vezes 3, eu vou ter 6. 6 átomos de oxigênio. E aqui da mesma forma. Como aqui não aparece nenhum numeral, eu entendo que aqui teria 1. Então, ó, um oxigênio multiplicado por 4, eu vou ter 4. Então, a somatória de oxigênios nos produtos equivale a 10. Então, eu tenho 10 átomos de oxigênio. Logo, eu tenho que ter 10 átomos nos reagentes também. Então, observe, nos reagentes eu só tenho 2 oxigênios. Então, qual numeral seria interessante eu fazer uso dele como coeficiente para que ao multiplicar por 2 eu obtenha 10? Pensa um pouquinho aí. Muito bem. 5 é o número mais adequado, porque quando eu multiplicar 2 vezes 5, eu vou obter o número 10. Ou seja, 10 átomos de oxigênio. Feito isso, a nossa equação está devidamente balanceada. Observe que lá nos reagentes eu tenho 3 átomos de carbono e nos produtos eu também tenho 3. O oxigênio, lá nos reagentes eu tenho 10 e nos produtos eu também tenho 10. Então está equilibrado. No hidrogênio, nos reagentes no caso, eu tenho 8 hidrogênios e lá nos produtos eu também tenho 8. Então, a equação química que nós acabamos de ver, ela está agora devidamente balanceada, tá bom? E como não é difícil, é só a gente seguir a regra do macho. E se tratando da regrinha lá que eu falei, vamos começar primeiro pelo oxigênio, é porque eu já notava aqui, ó, que o oxigênio estava em menor quantidade do que o hidrogênio. Então a gente pode também começar pelo que está em menor quantidade, tá? A fazer o balanceamento. Agora vamos analisar outra equação química, a segunda, e a gente vai responder também. Vamos lá. Bom, veja bem. Aqui nós temos a presença do Na, temos a presença do carbono, temos a presença do hidrogênio e temos a presença do Cl. Então vamos analisar aqui, ó, a nossa regra, né? O macete, né? Que é o macho. E vamos primeiro, né, seguir uma certa ordem de prioridade para balancear. Vamos lá. Qual é a ordem para balancearmos, né, essa equação química? Usando a regra do macho, eu tenho essa ordem aqui, ó. Primeiro o sódio, depois o cloro, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Então vamos lá, seguindo essa regra. Fazendo aqui a ordem de prioridade aqui, ó. Primeiro a gente vai balancear o sódio. Então sódio vamos balancear. Nos reagentes, ó, eu tenho 2 elementos Na, que é o sódio, tá? Que é um metal. Nos reagentes só tenho apenas um.
Então, ó, apesar de não aparecer nenhum numeral aqui, ó, entendemos que há um índice 1. Então, nós temos um elemento sódio. Eu tenho que ter 2. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar esse número por um coeficiente que seja compatível. E assim eu consiga atingir essa equivalência. 1 vezes 2, eu vou ter 2. Então, assim eu consigo balancear o elemento sódio. Então, no reagente, eu tinha 2 sódios. Nos produtos, eu também tenho 2. Logo, o nosso sódio está balanceado. Ok? Agora vamos para a segunda ordem de prioridade, que é o cloro. Então, vamos analisar. O cloro, observe que aqui ó, nos produtos, pelo fato de eu ter acrescido um coeficiente à molécula NaCl, eu agora passo a ter não mais somente um cloro, mas 2 cloros, ó, porque eu vou multiplicar o índice 1 dele. Ó. Ah, professor, mas não aparece. Não tem problema, você vai subentender que há um ali. Então, eu pego um e vou multiplicar pelo coeficiente. Ó. Vou multiplicar pelo coeficiente. Então, 1 vezes 2 vai dar 2 também, certo? Vai dar 2 cloros. Então, se eu tenho 2 cloros nos produtos, obviamente eu terei que ter 2 nos reagentes. Então, como é que eu faço? Regrinha, aqui eu entendo que tem um cloro, né? Eu devo multiplicar toda a molécula por um coeficiente, onde, quando eu fizer a multiplicação, eu obtenha 2. Então, que número é o mais adequado? 1 vezes 2, porque ó, se eu multiplicar 1 vezes 2, eu vou ter 2. Então, cloro, eu tenho 2 cloros nos reagentes, 2 nos produtos, logo o cloro está balanceado, está ok. Agora eu sigo a regra normal, né? Do metal, do carbono e depois a sequência é o hidrogênio. Vamos lá, o carbono. Lá nos reagentes eu tenho um carbono. Lá nos produtos eu tenho somente um. Então, o carbono está devidamente balanceado. Tem um nos reagentes e um nos produtos. Então, não preciso mexer porque está balanceado. Agora, o hidrogênio. Eu tenho 2 nos reagentes. Tenho 2 nos reagentes. E tenho também 2 nos produtos. 2 nos produtos. Ok? Então, aqui. E aí, por último, o oxigênio, né? Vou colocar aqui o oxigênio bem aqui na frente. Tá? Então, o oxigênio, lá nos reagentes eu tenho 3. E lá nos produtos eu tenho que ter 3 também. Então, eu vou contar 2 oxigênios. E aqui eu entendo que tem 1. Então, 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, tenho 3 nos reagentes, 3 nos produtos. Logo, o oxigênio está balanceado. Eu espero que você tenha entendido essa aula de hoje, tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus colegas de escola, tá? E a gente vai se ver na nossa próxima web aula aqui no canal do YouTube. Obrigado por sua atenção, uma boa noite a todos e uma feliz semana. Forte abraço, até lá.